A Champions já teve vários campeões ao longo da sua história, uns conhecidos, outros mais desconhecidos, mas hoje vamos conhecer 8 clubes com uma forte tradição na Champions, mas que nunca conquistaram o troféu. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. O primeiro clube da lista é o Atlético de Madrid. Os colchoneros são uma potência a nível do futebol espanhol e a nível europeu também não ficam atrás. O clube tem um extenso palmarés de destacar 3 Ligas Europas, 3 supertaças europeias, 11 campeonatos espanhóis e uma taça intercontinental, conquistada em 1974. Por lá também passaram grandes jogadores como Christian Vieri, Diego Forlán, Griezmann, entre outros. Mas o troféu que tem escapado aos colchoneros tem sido a Liga dos Campeões. Já disputaram por 3 vezes a final. Em 1974, depois do empate 1-1, os colchoneros perderam 4-0 no jogo de desempate. Em 2014, nova final. Desta feita, o adversário era o seu maior rival, o Real Madrid. O Atlético, que esteve a vencer na maior parte da partida, com um gol de Godín marcado na primeira parte, mas um gol de Sérgio Ramos aos 93 minutos levou a partida para prolongamento, onde o Real Madrid foi dono e senhor, marcando 3 golos e vencendo 4-1. Assim, o Atlético não conseguiu fechar a temporada 2013-2014 com chave de ouro, já que tinha sido campeão espanhol nesse ano. A última final disputada viria em 2016, novamente contra o Real Madrid. Depois de um percurso fantástico onde os colchoneros eliminaram o Barcelona e o Bayern de Munique, só faltava vencerem o Real, vingando a derrota de 2014 e vencendo o troféu pela primeira vez. O jogo, que só foi decidido nos penaltis, onde o Real Madrid foi mais forte, vitória por 5-3. De lá para cá, o Atlético de Madrid nunca mais disputou uma final da Champions, apesar de ir sempre longe na prova. O segundo clube da nossa lista é o Arsenal, os Gunners, que fazem parte do seleto grupo do Big Six na Premier League e é sempre um adversário a levar em linha de conta, seja em que competição for. O clube, que mudou completamente em 1996, quando Arsène Wenger começou a treinar a equipa. Wenger fez do Arsenal uma potência na Inglaterra e na Europa do futebol. O Arsenal, que durante 8 anos rivalizou com o Manchester United a disputa da Premier League. Inclusivamente venceu a Premier League de forma invicta na temporada 2003-2004, feito que até hoje ninguém igualou. Wenger trouxe vários jogadores franceses para vestir a camisola do Arsenal, de destacar nomes como Thierry Henry e Robert Pires. Wenger transformou o Arsenal em um plantel competitivo capaz de lutar pelos vários títulos, mas na Champions o clube acabava sempre por fraquejar, até que na temporada 2005-2006 as coisas pareciam estar a concretizar-se. Os Gunners chegaram à sua primeira final na prova, o adversário era o Barcelona de Iniesta, Messi e Ronaldinho. O Arsenal começou na frente com o gol de Campbell, mas o Barcelona deu a volta e venceu por 2-1. Até hoje o Arsenal nunca mais foi a uma final da Liga dos Campeões, ficando na sua maioria pelos quartos de final. O terceiro da nossa lista é o PSG. Desde que o fundo público do Qatar investiu nos parisienses, o clube passou de um clube discreto e de médio porte no futebol europeu para um colosso. O clube foi adquirido em 2011 e de lá para cá grandes craques foram contratados, nomes como Messi, Neymar, Mbappé e Ibrahimovic foram alguns dos contratados. No que ao futebol francês diz respeito, o PSG é dono e senhor, perdendo a Liga A muito esporadicamente, apenas em 2017 para o Mónaco e em 2021 para o Lille. Mas na Champions as coisas batiam sempre na trave. Os parisienses perderam a final da Champions em 2020, 1-0 para o Bayern de Munique. Tirando essa final, geralmente ficam sempre pelos oitavos ou pelos quartos de final. O quarto clube da nossa lista é o clube que no ano passado esteve nas bocas do mundo. Refiro-me ao Bayer Leverkusen. Os farmacêuticos são um clube bastante tradicional e com muita tradição na Liga dos Campeões, indo com muita regularidade à Champions ou à Liga Europa. O clube que só recentemente venceu a Bundesliga pela primeira vez. Antes disso, estava sempre na parte superior da tabela classificativa do campeonato alemão. Por lá passaram grandes nomes do futebol. Arturo Vidal, Zé Roberto, Lúcio, Michael Ballack foram alguns dos destaques. Na Champions o clube tem alguma tradição, jogando com bastante regularidade. O clube que só tem uma final disputada na Champions. Em 2002 o Leverkusen perdeu 2-1 para o Real Madrid, ficando na retina o excelente gol de Zinedine Zidane, a temporada 2001-2002, que rendeu o nome de Neverkusen ao Leverkusen, já que os farmacêuticos perderam a Bundesliga nas últimas jornadas e ainda perderam a Taça da Alemanha. O quinto clube da nossa lista é um especialista a vencer Ligas Europas, mas no que a Champions diz respeito, as coisas ficam muito aquém das expectativas. Refiro-me ao Sevilha, um clube que em termos de La Liga, durante muitos anos, fez parte da segunda linha dos clubes espanhóis em termos qualitativos, mas hoje em dia o clube enfrenta um déficit de resultados, chegando inclusivamente a estar perto de descer divisão nas temporadas recentes. Ainda assim, o clube é um clube cheio de tradição em termos europeus, jogando com muita regularidade provas europeias.
O clube que de 2006 para cá é um autêntico bicho-papão da Liga Europa. Por lá passaram alguns grandes jogadores como Jules Koundé, Sérgio Ramos e Rakitic, entre outros. Em termos de Champions, o clube nunca disputou uma final. O sexto da nossa lista é o Tottenham, um clube que em termos de títulos e de prestígio faz parte da cauda do Big Six na Premier League. Vale lembrar que o clube não vence um título desde 2008 e não é campeão inglês desde 1961. O clube, que tem algumas conquistas europeias nos anos 70 e 80, conquistou por 2 vezes a Taça UEFA e ainda venceria por algumas vezes a FA Cup. Mesmo assim, os Spurs jogam com muita regularidade a Liga dos Campeões, tendo bastante tradição no torneio. Os Spurs, que revelaram grandes jogadores para a Europa do futebol, nomes como Gareth Bale, Harry Kane e Modric, foram alguns dos destaques. Em 2019, o Tottenham disputou a sua única final na Champions, mas saiu derrotado pelo Liverpool, derrota por 2-0. Ultimamente, o clube tem oscilado entre a Champions e a Liga Europa. O sétimo clube da nossa lista é a Roma, um clube que tem bastante tradição, seja na Europa ou em Itália. Clube que já venceu por 3 vezes o Scudetto e que já teve grandes jogadores nos seus plantéis. Nomes como Totti, Batistuta, Bruno Conti ou Falcão são alguns dos melhores que por lá já passaram. Em termos de Champions, a sua melhor prestação ocorreu na temporada 1983-1984, quando os romanos foram à final, que inclusivamente jogou-se na sua casa, no Olímpico de Roma. Mas o Liverpool da altura, que tinha uma grande equipa, veio determinado para acabar com as aspirações dos Giallorossi. Os Reds venceram nos penaltis. De lá para cá, os romanos tiveram algumas campanhas de destaque, como na temporada 2017-2018, onde chegaram às meias finais e, ironia das ironias, foram eliminados pelo Liverpool. E fechamos a nossa lista com um clube que está a passar por uma fase complicada, refiro-me ao Valência. Os Chess, como são conhecidos, passam por momentos difíceis, uma gestão danosa que parece cada vez mais afundar o clube. Ainda assim, o clube tem uma forte tradição em Espanha e na Europa. Já conquistou por 6 vezes a La Liga e 7 vezes a Taça do Rei. Em termos europeus, venceu a Taça das Taças em 1980 e a Taça UEFA em 2004. No que a Champions diz respeito, os Chess disputaram a final por 2 ocasiões, de forma consecutiva. Em 2000 perderam 3-0 com o Real Madrid e em 2001 perderam nos penaltis para o Bayern de Munique. De lá para cá, o Valência tem disputado a Champions com alguma regularidade, passando na maioria das vezes a fase de grupos, caindo nos oitavos ou nos quartos de final. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.